que estamos visitando, e para nossa alegria, a recepção tem sido muito boa. A gente vê o partido estruturado, o partido com vontade de participar, de dar sua contribuição para o processo. Então a gente está muito animado com as visitas que estamos fazendo e vendo que teremos boas eleições aí com candidatos qualificados e querendo trabalhar pelo bem comum, trabalhar pela sua cidade. Então a gente está muito contente com a recepção recebida, tenho certeza que o Napoleão também, pelas nossas conversas, e o momento aí de aproximar, né, as lideranças estaduais. Napoleão, que foi prefeito de Blumenau, já com 29 anos, reeleito, uma jovem liderança que tenho certeza ainda vai contribuir muito com Santa Catarina e com o nosso partido. Pois é, agora nós estamos numa época de eleição, essa conversa, o que é que vocês falam com os candidatos? É uma forma de motivação? Como é que é esse contato nesses 33 municípios, Ricardo? Bom, a gente vai muito para ouvir também, para ver as demandas, ver as necessidades dos municípios, né? Conhecer um pouco melhor, conhecer os projetos municipais e dar o apoio necessário que o partido deve dar através da nossa participação. Depois também conhecendo já os projetos para a partir do ano que vem, quando os nossos pré-candidatos já estejam no mandato, também a gente poder dar o apoio necessário, né? Tanto na capital federal, eu como deputado federal, mas também o deputado Júlio Garcia, que é presidente da Assembleia Legislativa, cumpre o mandato de deputado estadual já com muita qualidade, com muita força, né? Então a gente vem aproximar e mostrar que a gente está à disposição para ajudar, para trabalhar por causas que sejam de interesse comum em cada município. É uma oportunidade muito importante de aproximar e de estreitar esses laços para que a gente em conjunto possa trabalhar para ajudar as pessoas. Os 295 municípios de Santa Catarina têm uma comissão provisória, tem diretório do PSD ou não? Eu não sei te precisar esses dados, mas acredito que seja muito próximo disso, né? Deve ter algum município que a gente ainda não tenha, não posso te garantir com certeza. Isso, acho que o presidente do nosso partido, o deputado Milton Albos, tem a informação mais precisa, mas é muito próximo disso. Acredito que deve ser um ou outro município que a gente não esteja presente. E na maior parte dos municípios com muita força, né? O PSD que tem exemplos de administração por onde passa, a exemplo do nosso governador Raimundo Colombo, que governou o estado por 7 anos, e é uma referência aí para o Brasil, né? Eu tenho a certeza também que o povo de Tubarão tem um carinho muito grande por ele, viu o quanto ele foi importante para Tubarão, para a região sul do estado e para Santa Catarina como um todo. Santa Catarina deu um salto de qualidade de vida, um salto de desenvolvimento econômico naquele período. A exemplo do governador, temos inúmeros prefeitos, né, que fazem um grande trabalho. Também em Tubarão temos o vice-prefeito, Caio Tokarski, meu grande amigo, e é uma administração exitosa junto com o Juarez, que tenho a certeza continuará dando a sua contribuição aí para a cidade, para o desenvolvimento de Tubarão. Agora me diz uma coisa, nós vivemos uma época de pandemia, vai ser uma eleição diferenciada, né, deputado? Porque o eleitor, por exemplo, não tem muito contato com o candidato e vice-versa, só através das redes sociais. É mais fácil, é mais difícil, dificulta mais? Qual é a sua opinião com relação a essa eleição? Eu acho que é uma eleição de mostrar, o candidato vai se mostrar muito mais, vai mostrar quem é, o que pensa, o que já fez, né, pela sua cidade, quais são as suas ideias para o futuro. Vai ser uma eleição de menos oba-oba, de menos barulho, mas de mais conteúdo, eu espero. Claro que terão as redes sociais também, mas acho que a conversa, o corpo a corpo, claro que respeitando as normas sanitárias, né, o distanciamento, o uso das máscaras, a não aglomeração de pessoas. Eu acho que vai continuar existindo os debates, né? Seja por rádio, seja pela TV, ou político. Eu acho que vai ser um momento que a população vai poder conhecer melhor o candidato, o seu conteúdo, e deixar um pouco de lado, às vezes, a empolgação da campanha, né? Eu espero que isso tenha um resultado positivo. Sem dúvida nenhuma, acho que vai ser uma eleição diferente, né? Mas uma eleição que poderá ter muito mais conteúdo, às vezes, do que outras que são feitas na base da empolgação. Agora me diz uma coisa, como deputado federal, você é bastante cobrado, principalmente nessa época que a gente vive uma pandemia, a questão de recursos, de emendas e tudo mais. Eu estava vendo aqui, a sua assessoria até tinha me passado aqui os valores. Você está satisfeito com a questão do repasse de emendas? Tem tido dificuldades, tem conseguido ajudar as prefeituras com essas emendas ou ainda está aquém do que você espera, deputado?
Não, sem dúvida nenhuma, a gente tem acompanhado, tem visitado muitos municípios e na maioria dos municípios a gente tem um retorno dos prefeitos que a gente tem sido o deputado que mais recursos tem trazido aqui para os municípios do Sul. Se não na unanimidade, mas com certeza na grande maioria a gente tem recebido esse retorno, que nos deixa muito contente, né? Eu acho que uma das nossas prioridades é o respeito ao contribuinte catarinense, que por muitos anos tiveram um retorno muito... Alô? Foi um estado... Alô? Não, deu uma quedinha, eu achei que tivesse caído, Catarina. Mas não. Tá, tô chegando em Tubarão, acho que deve ter trocado a antena. Santa Catarina sempre foi um estado muito alijado nesse sentido, mas eu entendo que a gente tem feito um grande trabalho, principalmente aqui no sul do estado, que foi uma região que em muitos municípios os prefeitos, as lideranças nos dizem que nunca viram tantos recursos. A gente fica muito contente, somente aqui em Tubarão, por volta de 3 milhões de reais já encaminhados para a prefeitura e inúmeros outros municípios aí que a gente consegue um retorno bastante grande. Mas acho que o nosso trabalho não se resume somente a trazer recursos, né? A gente tem trabalhado a questão legislativa, temos um projeto importante tramitando na Câmara Federal, o projeto do Refis, que é um refinanciamento dos tributos federais, né? E isso foi originado principalmente por conta da pandemia, onde a gente vê que a maioria das pessoas, sejam físicas, sejam jurídicas, né? O projeto envolve desde pessoas físicas a também as empresas, né? Mas tiveram inúmeras dificuldades financeiras, né? Porque a grande maioria teve uma queda gigantesca na sua arrecadação. Então a gente propôs um projeto de refinanciamento. A princípio seria só do período agora da pandemia, que o governo acabou jogando no final do ano, e a gente sabe que está chegando o final do ano e ninguém está com dinheiro sobrando para pagar. Então tem que fazer um financiamento a médio e longo prazo, e a gente acabou estendendo para antes da pandemia, porque se a pessoa já estava atrapalhada antes, agora com a pandemia, agora mesmo que ela não vai ter condição de pagar. E o nosso objetivo é manter as empresas de portas abertas, empresas gerando empregos, gerando novos tributos e dando continuidade à sua atividade, porque será fundamental para a recuperação econômica do nosso país, que a gente tanto precisa, passado esse período que eu espero já esteja acabando, né? Eu acho que a gente tem aí, os novos números estão mostrando que está diminuindo bastante, e a gente espera o mais breve possível que possamos voltar à vida normal, que as pessoas, nos mais variados segmentos, alguns que ainda não podem funcionar, escolas, por exemplo, né, que eu vejo como uma preocupação muito grande a questão da educação, que está funcionando de maneira à distância, né, não é a maneira ideal. Outros setores, como vinculado ao turismo, a eventos, e outros setores que estão sofrendo muito, né, principalmente os seus trabalhadores, a gente espera que isso possa voltar o mais breve possível à normalidade. Esse projeto do Refis já foi aprovado, já está em vigor? Ele está tramitando, a gente conseguiu as assinaturas necessárias para o regime de urgência, né? E a gente espera que até o final do ano, claro que precisa pautar, né? Mas o presidente da Câmara me disse que seria pautado até o final do ano, e a gente espera que isso possa ser aprovado até o fim do ano. É uma expectativa que a gente tem. Temos conversado com inúmeras lideranças, conversado com o governo também, que já se sensibilizou, e a gente espera que até o final do ano ele esteja aprovado. Ok. Tá bom, deputado. Olha, um abraço, obrigada, boa viagem aí, bom trabalho e final de semana. Agora vou continuar a conversa aqui com o Napoleão, ok? Um grande abraço, Vera. Já tô chegando aí, vou aí te dar um abraço pessoalmente. Então tá bom. Tá bom, então. Um abraço. Um abraço aí para todos os seus ouvintes também. Tá bom, abraço. É bom estar em Tubarão, cidade que a gente tem muitos amigos aqui. É verdade. Então tá bom, um abraço, boa viagem. Abraço, valeu. Tchau, tchau. 8h26, está aí o deputado federal Ricardo Guide conversando conosco, né? Ele está a caminho de Criciúma para cá, mas aí já aproveitou entrar aí ao vivo, porque a gente tem tempo também. E aí continua conosco aqui o Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau. E aí, Napoleão, desde que você migrou, desde que você passou para PSD, eu até cobri uma reunião que teve, acho que no meio do ano, mais ou menos, aqui em Tubarão, e aí o pessoal dizia que você hoje é o nome mais forte dentro do partido como candidato ao governo do Estado. Está se preparando a conversa? É exatamente nesse sentido? Bom dia. Vera, bom dia a toda a gente amiga, como eu disse, que acompanha aqui a programação da Rádio Bandeirantes. É um privilégio estar ao seu lado e mais uma vez aqui no estúdio tenho muito carinho por essa cidade, muito respeito e a gente tem realmente sempre uma acolhida muito fraterna aqui. Tem voz, o Napoleão tem voz de locutor, né? Pois é. Tem voz de locutor. Qualquer coisa dá para mandar o currículo, né? Pois então. Então o PSD catarinense tem sim
projeto para os municípios catarinenses. Uma eleição constrói a seguinte. Então, nesse momento, nós estamos institucionalmente trabalhando em termos de formação das candidaturas a prefeito, vice-prefeito, vereadores. Desde o ano passado, junto ao partido, eu tenho um trabalho voluntário de sensibilizar as candidaturas e num trabalho de formação política, de capacitação política e administrativa, para que a gente tenha, de fato, a condição de apresentar às comunidades, às cidades, aos municípios catarinenses os melhores quadros, os melhores nomes, os mais preparados, os mais capacitados para que possam fazer gestões exitosas. Então, o foco do PSD nesse momento é, de fato, a preparação e a consolidação da eleição de 2020. Bancada federal, liderada aqui pelo querido deputado federal Ricardo Guide, querido amigo. Acabou de chegar, né? E super presente, né, nos municípios da região sul, seja com a presença física, seja trazendo recursos, investimentos, seja em Brasília fazendo acelerar, junto aos ministérios, os projetos de interesse aqui das cidades da região sul, quer seja na bancada estadual, né, liderada pelo nosso presidente Milton Obos, pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, que também tem um trabalho proeminente aqui na região sul. Então, com o apoio dos nossos parlamentares, das nossas bancadas, o objetivo do PSD é dar um apoio institucional aos municípios, às cidades, ao longo desse período de gestão. Então, 2022, né, ainda é bastante distante, mas o que o PSD catarinense institucionalmente tem muito claro é sim, a visão da disputa ao governo do estado de Santa Catarina, mas num projeto bonito porque não tem ego, não tem vaidade, não tem a discussão de nomes. Tem a discussão do conceito, da visão, da missão, daquilo que interessa ao interesse público. Então, nenhum dos nossos líderes tem essa ambição pessoal, né, no sentido de, por ego, por vaidade, né, fazer uma disputa desenfreada por uma questão de nome. A gente tem uma disputa no sentido de enfrentar e vencer os desafios do Estado e oferecer as soluções que o Estado pretende. Então, o PSD, né, respondendo objetivamente, tem clara a visão, né, de disputar com muita humildade, com muito pé no chão, a candidatura ao governo do Estado, apresentando as suas propostas de desenvolvimento para Santa Catarina, mas não há nenhuma discussão, Vera, e nenhuma carta marcada em termos de nomes. Todos estão, em relação aos nossos líderes, pacificados, harmonizados, no sentido de apresentar aquilo que for o melhor para Santa Catarina num projeto que é institucional e não é pessoal. Eu lembro quando você foi para o PSD, o Milton Obos, o próprio Raimundo Colombo, Júlio Garcia, mostravam, né, sua vinda como um candidato forte e tudo mais. Mas já se fala nessa questão, tem disputa hoje dentro do partido ou o partido já trabalha, no caso, o próprio seu nome? Não, na verdade, eu fico, claro, feliz e honrado em ser lembrado, mas o PSD tem nomes assim que são extraordinários, a começar pelo ex-governador Raimundo Colombo, pelo trabalho importante que fez. O Ricardo antes falava por telefone, nosso deputado federal. Santa Catarina teve realmente, no momento da pior crise econômica da história do Brasil e na pior crise política da história do Brasil, inflação desenfreada, PIB em queda. Então, naquela que foi a pior crise econômica da história do Brasil, Santa Catarina foi dos poucos, se não o único estado do Brasil que fez uma travessia segura disso através do timoneiro seguro, que foi o governador Raimundo Colombo, sem aumentar um único centavo de impostos. Né? Estados vizinhos, outros estados da federação, aumentando impostos até de itens básicos, de necessidade básica da população, e Santa Catarina, né, fazendo gestão austera, gestão eficiente, cortando gordura para ter e manter a capacidade de investimento. Né? E agora que veio a bonança, né, um dos primeiros projetos do governo de Santa Catarina nessa nova gestão acabou sendo no ano passado a tentativa de aumentar impostos, né, no momento em que aí o Estado estava, né, num outro patamar econômico. E aí foi a bancada do PSD, liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o Júlio Garcia, pelo presidente do partido Milton Obos, né, que com o apoio dos deputados estaduais, com a liderança e o protagonismo dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, que disse, não, basta, parei. Né, Santa Catarina não vai aumentar imposto coisa nenhuma. Né, a gente tem que aumentar a capacidade de investimento através de gestão eficiente, através de corte de custeio e não cobrando do bolso da população. E foi o PSD que teve essa marca de liderança com o protagonismo da Assembleia Legislativa no sentido do não aumento de impostos. Também no ano passado, nesse novo governo que está aí, no governo do Estado, teve a tentativa também, né, em relação ao agronegócio e agricultura catarinense, que é uma força e um motor importante para o desenvolvimento de Santa Catarina, teve a tentativa também de aumento de impostos, de taxação, que tiraria a competitividade de Santa Catarina no mercado internacional, né? Seria, inclusive, uma ameaça à perda do mercado internacional que Santa Catarina tem, o que seria, assim, desastroso
para a economia catarinense, e foi de novo o protagonismo da Assembleia Legislativa, através do presidente Júlio Garcia, do deputado Milton Olmos, e o protagonismo dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa, assegurar isso, né? Não permitir que aquilo acontecesse. Então, onde a gente quer chegar nessa resposta é que o PSD realmente é um time de craques, tem uma constelação aí de estrelas, né? Claro, fico honrado, né, em eventualmente ser lembrado nessa condição, mas como eu disse, Vera, não tem ego, não tem vaidade, tem uma visão que nós queremos construir para o Estado de Santa Catarina dentro desses princípios. O PSD tem discutido os princípios, os valores, as metas, os objetivos. O nome é uma questão que vai ser discutida lá na frente, de acordo com as circunstâncias. Bom, a gente vive um momento turbulento em Santa Catarina. Eu queria saber, de uma forma sucinta, a opinião agora o Ricardo está conosco também, a opinião dos dois com relação a essa questão do governo do Estado. Eu até assisti a uma entrevista hoje pela manhã do governador, e aí foi perguntado a ele como é que estava o relacionamento dele com o Júlio Garcia. Aí ele disse, cada um tem o seu poder, cada um a gente trabalha de uma forma, né, harmônica, está cada um no seu poder. Mas ele deu a entender que essa questão de aceitar os pedidos de impeachment seria até um golpe para o Estado de Santa Catarina, começando com o próprio presidente da Assembleia. Como é que vocês, de uma forma sucinta, como é que vocês veem essa questão do Estado, a própria questão envolvendo aí o nome do governador, da vice-governadora, o que pode representar essa questão do impeachment? Pode ter problemas também? Seria a hora de se fazer o afastamento do governador ou não? Olha, Vera, essa é uma questão, e eu tenho dito isso com bastante ênfase. Uma pandemia, uma crise de saúde pública, não pode ser carta branca para malversação e má administração do dinheiro público. Então imagina se esse raciocínio que tentam vender pega. Então pandemia não seria o momento para a polícia deixar de prender quem comete crimes? Então pandemia seria argumento para o Ministério Público deixar de denunciar quem comete crime, quem comete um ilícito? A defesa do governador usa muito essa questão, né? Usa muito esse argumento, então, né? Pandemia é um momento em que a imprensa, então, tem que fechar os olhos e deixar de noticiar os acontecimentos? Pandemia é justificativa para que a imprensa deixe de fazer o seu papel combativo e o seu papel importante de fiscalização em favor do cidadão? Então, pandemia não pode ser salvo-conduto, argumento para ter carta branca para fazer o que bem entender. A administração pública é coisa séria e, como diz o deputado federal Ricardo Guidi, na pandemia, né? Todo recurso público tem que ser investido de forma sagrada, porque cada centavo de recurso público é sagrado. E se já a gente tem que dar multiplicação para cada centavo para ter maior capacidade de realização, numa crise de saúde pública, ainda mais. Então, a pandemia, né, pelo contrário, o argumento tem que ser exatamente o contrário. A pandemia tem que ser um momento de lupa para dar uma capacidade extraordinária de multiplicar cada centavo para que chegue na ponta e faça a diferença na vida das pessoas. E, na verdade, eu sou professor de Direito, sou advogado, esse impeachment e o impeachment, ele é uma questão, ao final dele, eminentemente, na verdade, jurídica. Porque quem preside as votações que, porventura, por hipótese, possam levar a um afastamento de governador do Estado, quem preside isso é o presidente do Tribunal de Justiça. É o presidente do Tribunal de Justiça, numa composição mista, numa comissão mista, no que se chama de um tribunal misto, em que metade deles são desembargadores, 5 desembargadores. Pouco deputado tem 5 deputados estaduais, mas tem 5 desembargadores e, aliás, a bem da verdade, são 6. Né? A maioria é de desembargadores, porque o voto de Minerva, o voto de desempate, é do presidente do Tribunal de Justiça que preside aquele ato. Então, o rito do impeachment nos estados, e não é Santa Catarina, é nos estados, então vamos até sair do calor da paixão das emoções. Então, no Rio de Janeiro, né, o governador, né, com tudo que se fez, então, em virtude da pandemia, podia continuar lá fazendo o que estava fazendo. Né? Então, não dá. Então, o rito do impeachment, isso é previsto constitucionalmente e pela Constituição do Estado, né, como eu disse, tem esse viés eminentemente jurídico, já que, né, os atos decisivos são de ordem de presidência do presidente do Tribunal de Justiça, que é um desembargador, com mais 5 desembargadores. Então, há mais desembargadores, há mais gente do judiciário do que gente da política, né, que são os deputados estaduais. Vai caber mais a eles a decisão. Então, vai caber a eles numa decisão que é eminentemente jurídica. E também, de novo, como professor e advogado, o que eu posso dizer é que institucionalmente cabe ao presidente da Assembleia, como cabe a um juiz de direito, na primeira fase, no primeiro momento, não é nenhum juízo de mérito, de valor, é simplesmente dar prosseguimento a um trâmite.
É prosseguimento a um trâmite. Ele, presidente, não faz juízo de valor algum. Se está dentro da formalidade, e quem analisa isso, né, é o jurídico da Assembleia Legislativa, se está dentro da formalidade, cabe dar encaminhamento. Se tivesse um erro de formalidade, arquivaria, sem nenhum juízo de mérito de valor, porque quem analisa o mérito, o valor, o conteúdo mesmo, é esse plenário que eu mencionei, que inclusive a maioria é de desembargadores. Só acrescentando o que o Napoleão falou, eu acho que no Brasil, infelizmente, por conta da pandemia, do estado de calamidade pública, existiu uma série de malversações de dinheiro público, né? O estado de calamidade simplifica as licitações e favorece muito as pessoas mal intencionadas, né? E a gente aprovou na última semana, na Câmara dos Deputados, uma lei que estabelece que no Brasil, em períodos de calamidade, que é o que a gente está vivendo nesse momento, os crimes praticados relacionados à corrupção terão pena dobrada. Eu acho que é muito importante isso. Eu vi ontem também, eu vi uma matéria sobre isso ontem. Infelizmente, o país está enfrentando a sua maior crise, uma crise que é mundial, não é só brasileira, né? Mas, infelizmente, muitos governadores, prefeitos, acharam que era o momento de enriquecer ou de fazer sacanagem. E a gente está vendo aí, não é só em Santa Catarina, no Rio de Janeiro também o governador está sofrendo processo de impeachment, muitos casos aí de hospitais de campanha, de compras de respiradores em muitos estados, né? E acho que isso tem que ser punido de maneira exemplar, porque a gente precisa dar um rumo para o nosso país. Para vocês que são políticos, isso é terrível numa época de eleição, principalmente, né? O nosso país não pode... Acho que a gente estava vindo aí com a Lava Jato, um período que estava mostrando que o Brasil, a impunidade não estava mais reinando, coisa que existia há muitos anos, né? E a impunidade começou a acabar com a Lava Jato e agora nesse período a gente fica muito chateado de ver esse tipo de coisa. Eu acho que essa eleição também vai servir para depurar muita coisa. Na eleição passada, muita gente que não tinha história, que não sabia o que pensava, o que queria, né? Se elegeu na carona do nosso presidente, que tinha uma história e vem desenvolvendo um bom trabalho, um trabalho sério relacionado ao futuro do nosso país. Mas a gente vê que muitos se elegeram na onda, tanto no executivo, aí, no governadores, né, como também no legislativo. Muita gente se elegeu apenas com um número, as pessoas não sabiam em quem estava votando, né? Tinha um candidato que se elegeu com uma grande votação que o pessoal achou até que era uma mulher, por conta do nome. Então você vê que as pessoas votaram no número, sem saber quem era a pessoa, sem saber o que pensava, sem conhecer a sua história, sem conhecer o que essa pessoa já fez. E eu imagino que essa eleição, como eu falei anteriormente, Vera, vai ser uma eleição que as pessoas vão procurar conhecer o candidato, saber o que pensa, saber o que fizeram, saber qual o seu histórico, né? Eu acho que vai ser muito importante aproveitar esse momento aí para, já que não vai ter aquele oba-oba que a gente falou do barulho, da caminhada, aquela coisa, a aglomeração, que as pessoas procurem, e todo mundo está com mais tempo agora, porque as atividades estão restritas, né? Que procurem conhecer o candidato, saber isso que a gente tem falado, porque eu acho que isso é o futuro do nosso país, é o futuro da nossa cidade, que sem dúvida nenhuma é o que mais interfere na gente, é o poder público municipal. Então acho que vai ser muito importante isso. A eleição passada eu acho que aconteceram equívocos, né? E agora a gente está vendo aí com esses processos de impeachment já em 2 estados em fase adiantada, e a gente já sabe que tem outros estados que isso deverá acontecer também. O eleitor tem que ter a responsabilidade, né? Cabe a ele a escolha dos candidatos e cabe a ele também, não adianta reclamar depois, né? Para a gente fechar a entrevista, eu quero saber de vocês, nessas visitas que vocês estão fazendo aí aos municípios, qual é a maior dificuldade que vocês encontram aí com os candidatos? O que eles apresentam como maior dificuldade nesta eleição? Esse é um momento muito diferente, né? Tudo está mudando na vida das pessoas. Eu tinha comentado, Vera, sou professor titular da Faculdade de Direito da FURB, né? E a minha atividade profissional é nessa área jurídica. Então, vejo até na minha própria profissão, né? Dando aula à distância, tendo pessoal que pergunta muito sobre isso. Reabituar, né? A novos meios, novos métodos. E na eleição também vai ter que vigiar aí a criatividade. E o deputado federal Ricardo Guidi mencionou sobre essa questão justamente, né? De que é uma campanha diferente, mas o nosso desejo e o nosso sentimento é justamente esse. Talvez a eleição venha num momento importante e oportuno, porque é o momento de fazer a discussão do depois de amanhã, do pós-pandemia, né? Do pós-crise, do pós-passar essa fase tão difícil.
no olho do furacão, né? Enquanto nós vivemos aí o auge da crise, né? E aqui a região passa por dificuldades nesse sentido, né? No curto prazo a discussão é essa, é do álcool gel, é da máscara, do que abre, do que fecha, né? De que remédio receita. Então essa é a discussão do curto prazo. É a dúvida também dos candidatos de vocês hoje? Os nossos candidatos estão sendo preparados no sentido da reflexão de apresentar para as suas cidades a discussão do macro, do estratégico, daquilo que é importante para o desenvolvimento e para a retomada, né, da economia, da vida, das atividades da cidade, nesse novo modelo de mundo que, na verdade, está se apresentando. Então, o nosso time está muito motivado e muito capacitado, eles são muito bem formados nesse sentido de poder fazer uma discussão muito madura durante o processo da eleição de qual deve ser a agenda do desenvolvimento das cidades em relação não só ao presente, mas em relação ao futuro, para que se tenha um legado nas cidades realmente transformador e que possa impactar aí a vida das pessoas. E você, Ricardo, você que já foi deputado estadual, deputado federal, hoje qual é a dúvida, o que é que eles procuram, principalmente aqueles que não são políticos, ainda estão entrando pela primeira vez como candidatos? Sim, não, eu entendo que seja as incertezas, né, o fato de ser uma eleição completamente diferente, e a gente tem mostrado assim, olha, o nosso partido, modéstia à parte, tem um time muito qualificado, a gente vê que são pessoas comprometidas, pessoas que têm vontade de ajudar, então a gente sempre tem falado isso, vamos tentar expor o máximo o que você pensa, qual a sua história, o que você já fez pela comunidade, porque nesse sentido que eu falei, vai ser uma eleição que as pessoas vão ter muito mais tempo para conhecer os candidatos, a gente tem visto muitos candidatos fazendo lives, procurando mostrar o seu trabalho nas redes sociais, e eu acho que as pessoas também que estão já mais preocupadas com isso, vendo que realmente a eleição importa e interfere no destino das pessoas, interfere no destino das cidades, também eu acho que estão com mais tempo para procurar o seu candidato, procurar uma pessoa que tenha compromisso e que tenha vontade de ajudar a sua cidade.